Olha só esse título, O Alvo Silencioso. Ele já sugere que o Brasil estaria na mira de uma grande potência por causa do terrorismo. É uma afirmação e tanto, né? Hoje, a gente vai desconstruir passo a passo como essa narrativa foi construída e o que ela realmente quer dizer. Então, o que essa afirmação sugere, no fundo? Ela nos joga de cara num cenário de intriga internacional. E para a gente entender o quadro completo, a gente precisa olhar para as peças-chave que compõem esse argumento. Vamos começar? Bom, toda a grande história tem seus personagens e um cenário, certo? Nesse caso, a gente está falando de um tabuleiro de xadrez geopolítico. A pergunta é: quem são os jogadores e onde é que esse jogo se desenrola? O ponto de partida de toda essa história é este: o Brasil estaria na mira dos Estados Unidos. Essa frase, por si só, já define todo o tom da conversa. De um lado, uma superpotência observando, do outro, o Brasil numa posição que parece bem vulnerável. É uma dinâmica de poder que fica clara logo de cara. Ok, mas por quê? Qual seria a justificativa para essa vigilância toda? A narrativa aponta para um gatilho bem específico: a presença de facções, classificadas como terroristas, operando aqui em território brasileiro. Isso não só justificaria a atenção dos Estados Unidos, como também eleva a atenção lá para cima, transformando uma questão de vigilância numa ameaça de segurança quase iminente. E olha só, isso não é visto como um problema isolado. A narrativa enquadra tudo num tabuleiro de xadrez global. Essa metáfora é muito poderosa, né? Ela sugere que cada movimento tem consequências estratégicas e que o Brasil não seria o protagonista, mas sim uma peça importante num jogo muito maior, disputado por outras forças. Então as peças estão definidas: o Brasil, os Estados Unidos, as facções e a Amazônia. Basicamente, o Brasil como o alvo, os Estados Unidos como o vigilante e as facções servindo como o estupim do conflito. Mas ainda falta um elemento crucial: o campo de batalha. Onde é que esse jogo de poder todo acontece? A narrativa nos leva para um lugar bem específico, onde a geografia se torna o centro de tudo. E não é um lugar qualquer. A gente está falando do coração verde do Brasil. A Amazônia é posicionada bem no centro desse movimento geopolítico. Ou seja, não é só um cenário, mas sim o epicentro da disputa, o prêmio estratégico pelo qual as grandes potências estariam competindo nesse tabuleiro global. E aí, claro, a pergunta é óbvia: por que a Amazônia? Ao colocá-la no centro, a narrativa toca em pontos muito sensíveis: a riqueza dos recursos naturais, a questão da soberania nacional e a sua importância vital para o planeta inteiro. Isso torna o conflito algo muito mais complexo e com implicações globais. Com as peças posicionadas e o tabuleiro focado na Amazônia, a narrativa caminha para o seu clímax. Isso não é só uma análise, é um aviso bem dramático sobre o que essa configuração do jogo pode significar para o nosso futuro. O ponto crucial aqui é que isso não é apresentado como uma teoria sobre o futuro. A mensagem é clara: os eventos já estariam em andamento. A ideia de que o tabuleiro de xadrez global já começou a se mover cria uma sensação de urgência, de inevitabilidade. O jogo já não é uma possibilidade, ele já começou. E a consequência final ilustra perfeitamente o que estaria em jogo. O aviso é sombrio, é transformador. O país pode nunca mais ser o mesmo. Isso eleva a discussão de um simples alerta de segurança para uma ameaça quase existencial ao futuro da nação. E qual foi o alcance dessa história? Olha esse número: quase 82 mil visualizações, e isso em apenas 9 dias. É a prova de como narrativas que misturam perigo, geopolítica e um futuro incerto conseguem captar a atenção de muita gente, e muito rápido. Então, o que a gente vê é uma narrativa muito bem construída. Ela junta elementos de poder, uma ameaça iminente e uma estratégia geopolítica global para pintar um quadro coeso e, acima de tudo, bem alarmante sobre o futuro do Brasil. No final, fica uma reflexão importante. Independentemente de se concordar ou não com essa análise, a força da narrativa é inegável. E isso nos leva à questão final: até que ponto essas histórias de poder e perigo moldam não só a nossa visão da geopolítica, mas também o nosso próprio sentimento sobre o lugar do Brasil no mundo?